Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Convido os irmãos, vamos ficar de pé, enquanto projetam lá. Irmãos, o assunto para nós, nesta manhã, guardando a sã doutrina. Nós vamos abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo 4, do versos 1 até o verso 5. Como nós estamos numa escola bíblica, eu convido a todos para lermos juntos esses versículos. Amém? Está projetado, mas os irmãos abrem a Bíblia. Isso aqui põe o crente preguiçoso, né? Aí projeta o texto, o crente nem gosta mais de abrir Bíblia. Então vamos ler na Bíblia. Está projetado porque se alguém não tiver... Todos acharam? Vamos ler tranquilamente, pausadamente, sem correria. Pronto? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao verso 5. Amém, irmãos? Vamos ler comigo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, na nossa confissão de fé, diz que nós somos uma igreja bíblica, que a nossa fé está alicerçada na palavra de Deus e ela é a nossa regra de fé e prática. Mas não basta, irmãos, nós dizermos assim, nós somos uma igreja bíblica, mas nós precisamos verdadeiramente entender o que é ser uma igreja bíblica. Quando nós olhamos para a palavra, vou passar aqui. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender que a palavra doutrina, ela aparece pelo menos 48 vezes no Novo Testamento. E ela tem um sentido que é didáclia ou didáquia. Ela fala de conjuntos e princípios fundamentais revelados na palavra de Deus. Então, resumindo, o que é doutrina? Doutrina é ensino, é instrução. Então, todas as vezes que nós lemos Jesus falando de doutrina, ele diz, a minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Ele está falando assim, o que eu ensino, o que eu oriento, aquilo que eu passo para vocês, no caso dos discípulos, não vem de mim, é o Pai que me deu. Eu estou transmitindo aquilo que veio do Pai. Então, doutrina significa isso, é ensino. Então, quando alguém, um irmão, um pastor, sobe aqui e traz uma palavra, não é, dentro da Bíblia, ele está trazendo um ensino. Então, nós não vamos tratar aqui de doutrina como doutrina da escatologia, não é, que está dentro do estudo teológico, né? Não, vamos tratar de doutrina como ensino da palavra num todo. Ela estabelece a nossa base de fé e prática cristã. Então, a doutrina, a palavra, ela vai definir as nossas crenças em Deus. Porque não basta simplesmente, olha, eu creio em Deus, tá bom. Com exceção dos ateus, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Grande parte da humanidade crê em alguma coisa, em alguma divindade. Mas nós, como cristãos que temos a Bíblia como regra de fé, nós vamos crer no Deus
que é revelado através das Escrituras. Nesse Deus que é revelado através da sua palavra. Então, ela vai definir a nossa crença e crença correta em Deus. Ela vai falar do homem, da salvação, e vai visar, irmãos, o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja. E Paulo vai dizer no versos aí abaixo de Efésios, ele vai dizer assim, para que não sejamos mais como crianças. Meus irmãos, na nossa vida tem fase para tudo, né? E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, olha, eu tenho que dar mamadeira para vocês, porque vocês não podem um alimento sólido. Em Hebreus capítulo 6 vai falar a mesma coisa, o escritor dos Hebreus. Olha, já era tempo de vocês ser alimentado, não é, com uma comida mais sólida, mas vocês precisam de leitinho. Então a criança, ela precisa de leitinho. Mas nós temos que sair da criancice espiritual da nossa infância, meus irmãos, e amadurecermos na fé. E entendermos o propósito de Deus, o projeto de Deus. Temos que sair do jardim da infância. Uma criança que ela para de crescer, o pai e a mãe aí o que faz? Corre para o médico, tem alguma coisa errada. Então quando nós paramos de crescer, é porque tem alguma coisa errada. Mas ele vai falar assim, olha, nós não podemos ser criança, levados em ondas, por todo lado, com ventos de doutrina, artimanha de pessoa, astúcia, erro, engano, ou seja, nós não podemos ser, o povo da roça gosta de falar, né? Folha de bananeira. Tá para vento sopra para lá, vai para cá, sopra para cá, não. E às vezes hoje o crente está igual o peixinho no aquário, fica pulando de aquário em aquário, cada dia está no aquário, cada dia está no lugar, não gostei do culto, do que o pastor falou, vai para outra igreja. Aí chega lá, não adaptar, não gostei, vai para lá. Não estão criando raízes. Por quê? Porque falta doutrina. Porque falta a vida espiritual estar edificada sobre a rocha. Então, o que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, nesta manhã, né, para falarmos com a igreja, é sobre isso. Então, a palavra escrita e a palavra encarnada. Jesus vai dizer em João 5,39, examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, irmãos, de Gênesis e Apocalipse vai falar de quem? De Jesus. Em João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre vós. João capítulo 19, João tem a visão de Jesus voltando da glória com os anjos da igreja montado em cavalo branco e vai dizer assim, aquele que está sentado sobre o cavalo, o seu nome é a palavra de Deus. Então nós temos a palavra escrita e a palavra encarnada, o verbo encarnado que é o próprio Jesus. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Algumas traduções vão falar que Deus tabernaculou conosco, tabernaculou com o homem. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver, irmãos, que Jesus ele é a chave hermenêutica para nós entendermos a palavra como um todo. É o princípio teológico que toda a Bíblia deve ser lida e interpretada tendo Cristo como centro. Então a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela tem um centro, um alvo. E esse alvo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso. E todo o propósito da palavra de Deus é revelar isso ao homem. E nós precisamos, irmãos, filtrar, compreender aquilo que a Bíblia está falando conosco, aquilo que o texto bíblico está falando conosco. Eu coloquei aqui só algumas, por exemplo, dentro do nascimento, morte e ressurreição de Jesus, nós temos cerca de 340 profecias que se cumpriram. Apocalipse, tem lá 404 versículos. 278 versículos de Apocalipse faz alusão ao Velho Testamento.
Mas quando nós falamos de Apocalipse, nós estamos falando do fechamento do projeto de Deus. Mas Apocalipse está olhando para trás. Olha que coisa interessante. Tem cerca de 550 referências ao Antigo Testamento. Aí você vai falar assim, não, eu não entendo Apocalipse, mas você já leu o Velho Testamento? Você não vai entender o Novo Testamento. O Novo Testamento está escondido no Velho. E o Velho Testamento está revelado no Novo. Eu coloquei entre parênteses embaixo aqui. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, meu irmão, você quer entender a Bíblia? Lê a Bíblia. Estude a Bíblia. Se alimente da Bíblia. Coma a Bíblia. Beba a Bíblia. Faça dela o seu escudo, a sua espada. Jeremias diz, é o martelo que esmiuça a penha. Viva a Bíblia. É isso que nós precisamos. Então, nós estamos no Apocalipse. Nós vamos entender olhando para trás. Olha, o tema da Bíblia, falamos, Jesus, Salvador e Senhor. É a figura central de toda a Bíblia. Tudo aponta para Ele. Mas nós não podemos ter Jesus simplesmente só como Salvador. Ele é Senhor também. Não, Jesus é o meu Salvador, mas eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Opa! Tem uma incoerência nisso. Ou Jesus ele é Salvador e Senhor, ou ele não é nada. Porque não tem como nós desassociarmos Jesus como o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Porque a nossa salvação, ela implica-se em sermos subordinados ou servirmos a Ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o velho homem não vive não, quem manda aqui agora é o Senhor. Eu sou um doulos, né? Paulo diz assim, doulos, escravo de Jesus Cristo. Depois ele vai falar que ele é apóstolo. Então, todo mundo gosta, eu sou filho de Deus, eu sou filho. Tem até uns louvores aí que cantam, eu sou filho. Tá bom, nós somos filhos, verdadeiramente. Mas a Bíblia também nos trata como servos. E o próprio Jesus deu exemplo de ser servo. Sim ou não, irmãos? No dia da ceia lá, todo mundo com o pé sujo, sandália suja, sentado na mesa para participar da ceia, e ninguém se deu conta que os pés tudo sujos, empoeirados. Jesus vai, levanta caladinho, pega uma toalha, um pano, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés de um por um. Chega em Pedro, não, eu não. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não, então lava tudo, Senhor. Não é tudo não, é só os pés. O Pedro é tudo ou nada, né? Não, é só os pés que precisam ser limpos. No mais já está limpo pela palavra. Ele diz, entendeste o que eu vos ensinei? Jesus estava ensinando, nós vamos ter o culto, lava os pés, é isso? É, irmãos? Não. Ele estava ensinando que o maior é o que serve. Ou seja, ele se fez servo, né, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, não é isso? Então está ali, irmãos, a palavra, escrita em 1600 anos, acho que todo mundo já sabe disso, né? 3 continentes, mais de 40 autores, 3 línguas, hebraico, um pouco, parte de aramaico, grego, e só tem um tema. E quer ver uma coisa muito interessante, irmãos? É isso aí, ó, essa figurinha aí. Tá dando para ver? Tá não, né? Tá não. Essa figurinha aí. O que é que acontece? Um cientista, mais um professor de faculdade, inseriram num programa de computador datas, lugares, pessoas ligadas à Bíblia, de épocas diferentes, autores diferentes, e pôs esse programa para trabalhar. E o que é que aconteceu? O computador fez um gráfico mostrando essa referência, onde os textos na Bíblia se cruzavam, mais de 63.700 referências se cruzavam. Se não está dando para ver, mas aqui nós vamos ver o início lá, Gênesis e Apocalipse. Os textos se cruzam, irmãos. Aí quando a gente olha para o gráfico, você vai ver, dentro do gráfico, os textos, a Bíblia, ela se comunica entre si.
Os textos falam entre si, eles não se colidem, mas eles se completam. Então é isso que a ciência está provando. Nós, como servos de Deus, já sabemos disso. Que a palavra é a palavra de Deus. E ela não vai se contradizer, ela vai se completar. Ela vai se revelar. Ela vai nos dar entendimento daquilo que é todo o propósito de Deus na nossa vida. E a cada dia que passa, que a ciência evolui, não é? Vai avançando, o negócio aqui dá uma travada. Voltou. Nós vamos entendendo isso. Estou indo depressa demais, irmãos? Os irmãos me ajudam aí, por favor. Às vezes a minha esposa que me corrige. Eu estou falando, ela vai... por isso que a boa esposa... Hã? Mas vamos quebrar o gelo aqui um pouquinho? Estava conversando a respeito de púlpito. Aí esses dias teve uma reunião das irmãs lá na igreja. Aí o púlpito lá, eles arrumaram um púlpito slim. Metade desse aqui, ó. Se encostar nele, cai. Aí a irmã desceu do púlpito. Pastor, não gostei desse púlpito. Por quê, irmã? O outro era maior, a gente ficava escondido, a gente tremia as pernas. Lá ninguém via. Esse aqui não tem nem como tremer, que todo mundo vai ver. Eu falei, irmã, eu concordo com a irmã, vamos mudar esse púlpito. Dá não, porque você chega aqui, tremia, todo mundo vai ver. Aí tem um irmão desse tamanho lá, um irmão nosso, um diácono. Aí ele ouviu, entrou na conversa, meu pastor, também não gostei não, porque lá no púlpito eu fico escondido atrás do púlpito, porque ele é fortão, né, grandão, irmão lá, e eu ficava escondido, agora eu fico lá, o púlpito some na minha frente. Falei, é mais ou menos isso, né, irmão? Mas vamos lá. Ou a Bíblia é absoluta ou obsoleta. Não tem meio termo, irmãos. Ou ela é o todo que rege a nossa vida, como individual, familiar, como igreja, corpo de Cristo, ou ela é absoluta no todo, ou ela é obsoleta. O que é algo obsoleto? É aquilo que já não serve mais. Você vai descartar. Ficou velho, ultrapassado. E para muitos hoje, a Bíblia se tornou algo obsoleto, ultrapassado. Não, você acredita na Bíblia, esse negócio foi escrito há 2000 anos atrás, que negócio é esse? Nós estamos no século XXI, afinal de contas. Inteligência artificial ainda está pegada a isso, que é lá de trás. Essa fala é de um pastor americano chamado Leonard Ravenhill, já até passou para o Senhor. E ele falava isso, olha, ou a Bíblia para nós, como cristãos, não para o mundo, ou ela é absoluta, ou ela é obsoleta, ou ela não serve para nada. Paulo, na terceira viagem missionária, já no final, ele está em Mileto, ele reúne os presbíteros da Ásia, os presbíteros da igreja de Éfeso, e ali ele traz uma palavra para os presbíteros ali maravilhosa. E ele fala assim, e nunca, jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, todo o plano de Deus. Paulo entendia que o ensino não podia ser fragmentado, irmãos. A palavra não pode ser fragmentada. Nós precisamos de comunicar toda a verdade. E não tipo assim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Um dia, eu viajando, aí, um restaurante self-service, né? Buffet grande. Aqueles buffet que você põe uma colherzinha de cada coisa, quando você vê, você está com um prato de peão na mão, né? Não é isso? Que negócio, e você põe pouquinho, não, vou pôr pouquinho, aí um pouquinho daqui, ó, que você roda o buffet, você está com um prato daquele. Aí eu atrás de um garotinho, um tampinho assim, a mãe, aí o garotinho, a mãe, filhinho, você quer isso? Não quero. Você quer? Não gosto. E eu olhando, não quero. E aquele negócio, eu fiquei olhando aquilo ali, e não é que tem muito crente que é assim? Relacionado à palavra de Deus? Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu quero, isso eu não quero. Eu gosto de ir na igreja quando o pastor traz uma palavra de amor, que afaga o ego, né? Jesus é maravilhoso, né? Você é a florzinha do coração de Jesus, gosta desse negócio. Aí se vem o pastor traz uma palavra, vamos dizer assim, não é um leitinho, mas traz um churrasco, né? Uma comida
né, uma feijoada, uma comida com mais substância, o camarada já, não gosta, não gostei. Meus irmãos, a palavra é para ferir o nosso ego. A palavra é para isso. Ela é o arado que vem e rasga a terra para que possa brotar alguma coisa. Ela vai nos ferir, mas é para o nosso bem. Porque o pai corrige o filho que ama. Eu sou filho de Deus, mas não gosto de ser corrigido. Aí o que a palavra diz? É bastardo. Tem muita gente achando que é filho e é bastardo. Não é filho. Então, eu não posso pegar a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então eu deixo para lá, isso aqui eu aceito. Irmãos, não, é o todo. Não é o todo. Lembra do cordeiro do Egito? Vai comer tudo. Fressura, os pés, vai comer tudo, não vai ficar nada. É isso. Vamos comer tudo. Porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e ela vem para nos ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É o que Paulo vai falar para Timóteo. Então, toda a Escritura, Paulo estava dizendo ali para os presbíteros ali, né? Era uma reunião presbiteral. Olha, eu anunciei todo o conselho de Deus. Eu não simplesmente peguei algo que é palatável, gostoso, e aquilo que é ruim, que é azedo, que é amargo, eu deixei para lá, não. Eu anunciei todo o conselho de Deus. Então nós não podemos fragmentar a palavra. Nós podemos dizer uma coisa, irmãos, esse texto aqui eu já li, eu não entendo. Tá, se não podemos falar, que ninguém aqui vai entender toda a palavra, ninguém. O maior teólogo que já pisou nessa terra, vamos falar do Filho de Deus, não, é Satanás. Ele é o maior teólogo que qualquer teólogo que existe. Conhece muito, inclusive usou a própria Bíblia para tentar Jesus. Mas ele é o adversário. Então, nós precisamos de conhecer a palavra no todo, de sermos doutrinados, ensinar no todo. E Paulo vai dizer assim, olha, não é? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra perfeito que Paulo usa é teleios, é aperfeiçoar, acabar, completar, qualificar. Irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui virou anjo, tem auréola, tem asa. Deus a cada dia está nos aperfeiçoando. Enquanto pisarmos aqui, estivermos dentro desse tabernáculo terrestre, como diz Pedro, Paulo também fala isso, nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra. Então, teleio não quer dizer, vai falar assim, perfeito no sentido absoluto. Não, não é isso não. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, pela sua palavra. E a palavra vai dizer o seguinte, que nós precisamos desenvolver a nossa maturidade cristã, o nosso caráter cristão. Os irmãos me ajudam aí no horário, hein? Senão, já está quase dando hora. Vamos lá. Vamos falar rapidinho aqui, irmãos, que o nosso tempo é curto. Ortodoxia, uma palavra até parece difícil, né? Mas é crença correta. Refere-se a doutrinas e ensinamentos considerados corretos, legítimos, por determinada tradição, ou seja, a nossa cristã. No cristianismo, a ênfase da sã doutrina, ou conjunto de verdades confessadas, ensinadas e vividas pela igreja. No contexto teológico, argumentos que uma doutrina reta, uma sã doutrina, uma ortodoxia reta, deve ser naturalmente levar a uma vida reta, a uma vida de caráter. Aí passa para o próximo estágio, ortopraxia. Então nós temos ortodoxia, que é a crença correta, e ortopraxia, que significa você viver a crença correta. Adianta eu conhecer e não viver, irmãos? Adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Eu conheço, mas eu não vivo. Então uma sem a outra anula. Então não adianta nada também eu falar que conheço muito de Bíblia, que sou PhD em teologia, disso, daquilo, outro, nada contra, mas eu não vivo, eu não pratico. Aí nós vamos falar da ortopraxia, é isso. Então, se a ortodoxia é a crença correta, é crer de maneira certa, correta, não com desvio tortuoso, mas correta, ortopraxia é a ação correta.
é colocar em prática aquilo que você crê. É viver a palavra. Dentro da nossa conduta, do caráter, do ponto de vista ético, litúrgico, bíblico, é a aplicação prática de crença no cotidiano. Ou seja, ela vai se refletir no nosso estilo de vida. Foi ontem o pastor trouxe uma palavra na reunião para nós presbíteros, a respeito disso. Vai se refletir no nosso estilo de vida. Se nós vivemos de acordo com os princípios estabelecidos na palavra, ou não. Nós não podemos ter dualismo nisso. O que significa o dualismo ali? Não, eu gosto da palavra, mas eu não vivo a palavra. Eu gosto de estar na igreja, mas eu sou a igreja dentro da igreja, do templo, viu, irmãos, aqui. Eu sou dentro do templo. Fora do templo, eu sou um cidadão, uma pessoa comum. Isso é dualismo. Eu sou duas pessoas, eu tenho duas caras. Quando Jesus tratava com os fariseus e saduceus, ele chamava eles de hipócrita. Hipócrita, na época, era alguém que fazia um teatro, que tinha várias máscaras. Cada hora ele usava um tipo de máscara. Então, nós não podemos ter uma máscara dentro de um contexto religioso, cristão, e lá fora ter outra máscara. Eu tenho a crença correta, mas eu não vivo a crença correta. Então, Jesus, uma coisa sem a outra, vai resultar em legalismo vazio, em um ativismo sem fundamento bíblico. Ativismo religioso. Tem muito ativismo religioso. O que é o ativismo religioso? A pessoa está tão envolvida em coisas da igreja, no dia a dia, que ele virou simplesmente um ativista religioso. E é interessante que o Senhor vai falar para uma carta, a uma igreja, se não me engano, de Sardes, tem nomes de que vives e estais. Ele está falando para a igreja, irmãos. Você tem nome que vive, tem louvor, tem isso, tem aquilo, tem Bíblia, tem ensino, e canta, e faz, vai dizendo, está morto. Porque tinha o quê? Legalismo, ativismo, simplesmente. Tem nome de que vive, está morto. E Jesus vai falar da parábola da casa na rocha. Que é isso? Ele vai finalizar o sermão do monte, o sermão da montanha, né? E ele vai finalizar o sermão contando a parábola da casa na rocha. Aí ele está dizendo o seguinte: quem ouviu o meu ensino e pratica e vive, a casa está edificada sobre a rocha. Mas quem ouviu e não pratica, a casa está edificada sobre a areia. E a dificuldade vai vir para todos, viu, irmãos? O problema, a luta, vai vir para todos. Fé significa crer e obedecer. Fé é isso. Se você vai, eu tenho fé em Deus, mas não obedeço a Deus. Fé implica em obedecer e crer. Sã doutrina. No contexto bíblico, sã doutrina significa saudável, correta, pura, inalterada. Referindo-se a sã, representa o ensino fiel da palavra de Deus, que produz. O que é o ensino fiel da sã doutrina da palavra de Deus vai produzir na sua vida, na minha vida, na vida da igreja? Vai produzir fé, verdade, saúde espiritual, né? Tem muita gente doente espiritualmente. Fé verdadeira, conduta ética cristã. Irmãos, Paulo vai falar em Coríntios lá assim, quando ele fala a respeito da ceia, né? Tem muitos fracos e doentes, e muitos estão dormindo espiritualmente. Sabe por quê? Porque não estavam entendendo a sã doutrina. Não estavam entendendo. O fundamento da sã doutrina é condizente com as escrituras sagradas, focadas na verdade bíblica, centrada em Cristo. Qual a finalidade? Serve para edificar, exortar, com ensino reto, converter, proteger os crentes de doutrinas heréticas. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Às vezes, alguém sobe no púlpito, não estou falando aqui, estou generalizando, mas sobe no púlpito e fala um monte de heresia, as pessoas estão levantando a mão e dando glória a Deus. Glória a Deus! O cara está falando um monte de heresia. E assim, para quem conhece minimamente a Bíblia, vai entender isso. E as pessoas levantando a mão e dando glória a Deus.
Porque não estão edificados com a sã doutrina. Passou. Mais um. Uma igreja saudável precisa de sã doutrina. Se uma igreja não estiver sendo ensinada com uma doutrina correta, é uma igreja que vai adoecer. Uma igreja saudável precisa de uma palavra saudável. Pregação precisa de ter a palavra de Deus é a autoridade suprema. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos, de todo mundo. Ah, mas aqui eu que mando, eu falo, a última palavra é minha. A última palavra é do Senhor, não é do homem, não. E um dia eu falei isso com a minha igreja, irmãos. O dia que os irmãos notarem que nós estamos falando alguma coisa que é contrária à sã doutrina, o irmão pode levantar e pode procurar, pode falar. Porque ninguém aqui está para ouvir gracinha, para ouvir o que eu acho, o que eu penso. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, o que vem da palavra. E aquilo que é sã, aquilo que edifica. Oração, adoração, comprometida com a oração, adoração, refletindo o amor de Deus, o amor ao próximo. Liderança servidora, tudo isso está ligado à sã doutrina. Líderes com caráter, humilde, fiel. Liderança servidora. A coisa mudou de ponta cabeça, né? Antes era o pastor servindo a igreja, agora não. É a igreja que serve o pastor. É ou não é, irmãos? Está mais ou menos isso. Mas não é isso, não. Ontem o pastor falou, Deus deu o pastor, o presbítero, o diácono, para cuidar da igreja. Deus não deu a igreja para o pastor, essa igreja aqui não é do pastor. Essa igreja é de Jesus. Não é? A igreja é de Jesus. Então Deus coloca o pastor, o presbítero, o diácono, para servir. Não é para ser servido, não. Para servir a igreja. Para cuidar da igreja. Só que hoje mudou. A maioria das lideranças querem ser ovacionadas, né? Beijar a mão. E acontece. Beijar a mão, reverência. Às vezes a gente vê uns negócios assim de outro mundo nas internet aí, pastor que não pode pisar no chão, tem que andar andando no cavalinho do outro lá, né, é carregado, porque se ele pisar no chão, contamina. Irmãos, tem tudo isso. Aí outro dia alguém me falou de uma igreja onde estão falando, é para o nosso ensino, que agora o pastor falou, não, Jesus tinha 12, agora eu vou ter 12 apóstolos na igreja. Aí arrumou lá o trono dele, e tem mais 6 de cada lado. Ou seja, eu com mais o meu quadro apostólico aqui. Então, assim, a gente vai achar de tudo aí, né, no meio dessa liderança aí. Mas vamos voltar aqui. Disciplina eclesiástica. Irmão, nós precisamos disso. A igreja precisa de disciplina. E disciplina é bíblico. Jesus ensinou sobre disciplina. Paulo vai ensinar nas suas cartas sobre disciplina. É necessário, irmãos, o pai corrige o filho que ama. Então, é necessário. E hoje, o que acontece? Se o pastor vai disciplinar alguém, mas a disciplina ela não é punitiva, ela é corretiva. É diferente, punir de corrigir. Quando vem a punição é porque não é feito com amor. Mas quando vem a correção é feita com amor. A correção é para recuperar, não é para expurgar, não. Igual muita gente já passou por isso, né? A pessoa entrava na dificuldade, queria mais que expurgar, pôr para fora. Não. A disciplina, ela é para recuperar. A igreja, um ambiente familiar, né, irmãos? Nós precisamos, a igreja é um ambiente de coinonia, de comunhão. Eu não posso emprestar a minha boca para Satanás, falar mal de um irmão pelas costas, num dia, e no outro dia querer emprestar a boca para o Espírito Santo, falar a língua na igreja ou profetizar. Não tem coerência. Não tem coerência. Eu estou falando do irmão, estou falando do A, do B, criticando, servindo de fermento dentro da igreja, ao invés de unir, eu estou causando divisão, e Deus abomina isso. Os irmãos lembram lá de Provérbios que ele fala? Tem 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. E a 7ª, que semeia, contenda.
Então, irmão, nós não podemos, não condiz com a nossa vida como cristão. Né? Então, assim, o nosso ambiente tem que ser um ambiente fraterno, de comunhão, de amor, de família. Ah, mas família tem problema? Tem. Mas vamos tratar. Vamos ter misericórdia. Vamos tratar com amor, com carinho, não é? Evangelismo e missões, né? Faz parte de uma igreja saudável, faz isso, porque espalhar o evangelho é uma obrigação de todos nós, ide por todo mundo. E é interessante que essa tradução que eu peguei aí, da King James, 1611, fala assim, indo, não fala indo. O que significa? Estou indo para o trabalho, tenho oportunidade de evangelismo. Estou indo para a escola, tenho oportunidade de evangelismo. Estou indo para a faculdade, estou indo. Ou seja, a igreja fazia isso. No dia a dia, no cotidiano, a igreja indo, trabalhando, estudando, fazendo, ela anunciava quem? Jesus. Era assim, a igreja primitiva, ela cresceu ao longo dos seus 300 anos assim. 5 minutos? Ixi, puxa vida, me apertou, hein? Mas você está me devendo 10, viu? Você me entregou o púlpito, foi 8:10. Então, você está me devendo 10. Tá certo ou não, irmãos? Está certo? Você está me devendo 10. Tá bom. Aí, ó, viu? Eu estou me devendo 10. Então, vamos lá. Irmãos, Paulo fala assim, sã doutrina, ele fala doutrina de homens, e ele vai falar assim, doutrinas de demônios. Doutrinas de homens, isso é muito interessante. Refere-se a ensinamentos, tradições, regras, filosofias, criadas por seres pelo homem, que são impostas como verdades espirituais ou regras de conduta, muitas vezes desviantes da autoridade da palavra. Substitui a Bíblia por regras humanas. E eles querem que assuma importância isso. Ou seja, muitas vezes são regras que eles colocam, às vezes, acima da própria Bíblia. Como que? Vestes, adereços, templos, lideranças, comidas, pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber café, não pode beber Coca-Cola, não, se por uma questão de saúde, não deve mesmo não, mas não por uma questão de mandamento, não é? Ou seja, lugares, então, vão substituindo. Jesus teve um embate sério com os fariseus e saduceus por causa disso. Aí o camarada, o fariseu lá, todo religioso, pomposo, teólogo, tinha o papai e a mamãe lá, já velhinho. Para ele se eximir da responsabilidade de cuidar dos pais idosos e cumprir o mandamento, honra teu pai e tua mãe, o que ele fazia? Ele ia lá no templo e dedicava tudo que ele tinha no templo, corbá, oferta. Aí, quando o papai e a mamãe estavam lá precisando de ajuda, ele falava, não posso te ajudar não, meu pai e minha mãe, porque os meus bens estão consagrados lá no templo. Ué, quebrou um mandamento, por causa de quê? De uma tradição. Nenhuma tradição é superior à palavra de Deus. Nenhuma. Ah, mas a igreja pode ter alguma tradição? Tem um monte de igreja que tem algumas tradições. Não vou dizer que todas são péssimas, ruins. Mas se uma tradição ela quebra o mandamento, ela deixou de ser algo que esquece. Não é? Então, outro dia eu vi um pastor falando que a irmã deu câncer, caiu o cabelo. A irmã, muita vergonha, comprou uma peruca, foi na igreja, já foi disciplinado porque ela pôs uma peruca na cabeça. Tradição. Quantas pessoas já foram chutadas para fora de uma denominação por causa de tradição? Coloca a tradição acima de um mandamento bíblico. Ah, não pode, o padrão é esse, ó, tem que ser assim. Não. Corrobora, a palavra de Deus diz isso, corrobora, a palavra ensina, glória a Deus. Mas a palavra não ensina. Então, irmãos, doutrinas de homens. Paulo vai falar isso, ensina muita coisa que são doutrinas de homens. E nós precisamos de entender isso. Nós não estamos debaixo de julgo de homem, de doutrina. Jesus diz assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando Jesus fala de jugo ali, tem dois sentidos, viu, irmãos?
Tem o jugo mesmo lá, que coloca nos bois, a canga, e normalmente quando um rabino ensinava, o jugo também era o ensino. Entendeu? Então Jesus está falando assim, o meu ensino, diferente dos fariseus, saduceus, dos religiosos, o meu ensino é suave, é leve. Ele está dizendo assim, eu não vou vir pôr peso, eu vim tirar o peso do pecado. E não acrescentar peso no ombro das pessoas, na vida das pessoas. Por isso que ele diz, o meu jugo é suave, a minha doutrina é suave, o meu ensino é suave. E nós vamos entender isso, quando ele fala, não é? Ele vai dizer assim, olha, vocês têm muitas doutrinas, ensinam muita coisa, não é? Os discípulos um dia estavam lá, apanharam espiga e estavam comendo. Lá, ó, estão comendo sem lavar as mãos, porque havia todo um processo, um ensino que tinha de lavar as mãos lá na bacinha, do antebraço para baixo, no meio dos dedos, e tinha toda uma tradição para lavar as mãos. E os discípulos comendo espiga de milho lá, que negócio todo, eles olhando e falando assim, esses discípulos, vocês têm um bom mestre, né? Vocês estão totalmente contra a tradição. Aí Jesus vem, né, com uma... Né? Olha, o que contamina o homem não é o que entra. O que entra, sai. Contamina o homem é o que sai do coração, né? E estava lá. Então, vós, porém, ensina doutrinas que são preceitos de homens. Paulo vai falar de doutrinas de demônios. Travou aqui. Voltou. Efésios 4,14. Meus irmãos, são ensinos que vêm para subverter o evangelho, causar divisão, apostasia na igreja. Tem alguns aqui que eu coloquei. Doutrina de demônios. Relativismo moral. Tem mais moralidade. O homem pode fazer o que quiser, não tem certo e errado, não tem absoluto, é tudo abstrato. O homem faz o que quer, do jeito que quer. Né? Deus não vai punir ninguém, porque Deus é amor. Né? Não vai punir ninguém. Isso é doutrina de demônio, viu? Falsas revelações querem acrescentar aquilo que a Bíblia não manda. Quer atualizar a Bíblia, né? A moda agora não. Temos que atualizar a Bíblia. E toma cuidado quando for comprar a Bíblia, porque tem uma Bíblia aí, chamada Graça sobre Graça, que ela já foi atualizada para atender um público aí. Não pode nem falar o nome que você vai, é processo. Então, já tem uma Bíblia aí que foi atualizada para isso. A China está atualizando a Bíblia desde lá. Tudo que for contrário ao Partido Comunista está fora da Bíblia. Mas tem a Bíblia. Então, falsas revelações, ou acrescentar ou tirar parte dela, legalismo ou libertinagem. Isso são dois extremos, irmãos. Legalismo e libertinagem. O legalismo quer dizer exigências rígidas, não bíblicas, o ascetismo. A rigidez, não pode, não pode, não pode. Aí tem outro lado também que também não pode. Está errado, nenhum lado nem outro. Tem um equilíbrio, o equilíbrio está dentro da palavra, de um contexto da Bíblia, de um ensino da Bíblia. Não é? Então, infelizmente, temos aí tradições que a mulher não pode cortar uma pontinha do cabelo, que ela é punida, não pode pintar uma unha, não pode passar um negócio, não é? E já tem o outro lado que o negócio liberou geral, né? Faz o que quer. Então, nenhum nem outro. Foco na hipocrisia. Ensino que leva os crentes a viverem vidas mundanas, vidas de aparência, ignorando, irmãos, que existe uma realidade espiritual. A igreja vai embora. Esse mundo vai acabar daqui a pouco. Jesus vai vir e vai colocar a casa em ordem. E ele não vai vir como cordeiro, ele vai vir como leão. Né? E ele vai vir com um cajado de ferro, como diz a palavra. Vai organizar aquilo que, não é, que está essa bagunça generalizada aí. Então, Paulo fala de doutrinas e demônios. Caberia uma escola bíblica só para falar disso. Mas vamos lá, não tem muito tempo não. Meus irmãos, o básico secundário. Existe algumas coisas relacionadas à palavra de Deus que a gente não pode mexer, que é imutável. Não é?
os atributos de autoridade da Bíblia, os atributos, a trindade, a realidade do pecado, a pessoa de Jesus Cristo, né, na sua divindade, a natureza dele, a justificação pela fé, o fim do mundo, a volta de Jesus, o juízo final. Nós temos doutrinas que são fundamentais e são básicas. Estas é o básico e não pode ser mexido. Acabou, está ali, aquilo, pronto. Mas existe o secundário. O secundário é aquelas picuinhas que tem, né? O Morgan estava falando ali. Né? Essas picuinhas que calvinismo é isso, o arminianismo é isso, é pré, que negócio de tribulacionismo, e tem mais um monte de coisa. Né? Então, é secundário. E não vale a pena a gente gastar tempo e briga e discussão, porque quem vai ficar assim sentado e batendo palma vendo degladiar é o inimigo. Ele é que gosta disso. De ver irmão brigando contra irmão por causa de um ensino, de uma doutrina, de uma visão teológica. E no final das contas, quem nos julga é o Senhor. Quem vê o nosso coração é o Senhor. Então, assim, tem algumas coisas, tem o básico, o imutável, e tem aquilo que é secundário, que não cabe para nós ficarmos... Perigo de doutrina atuais. Eu vou falar rapidinho aqui. Hipergraça. Você vai falar disso, Valdir? Não? Vai? Salvação sem novo nascimento. Hipergraça quer dizer isso. Graça barata. Perdão sem arrependimento. Precisa da cruz. Pode viver na desobediência, consciente do pecado, tem problema. É a graça barata. A graça que não custou nada. Universalismo. No final da conta, todo mundo vai para o céu, inclusive Satanás. Irmão, já viram isso? No final das contas, Deus é tão bom, tão amoroso, que ninguém vai para o inferno. Universalismo. Aniquilacionismo. Não, vamos aproveitar o hoje, que vamos morrer mesmo, e acabou, vamos virar pó. A Bíblia não diz isso também, não. Que hora que nós fechamos os olhos aqui, nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, lá no juízo final. E abriram-se os livros. Não é o que a palavra diz? Legalismo. Não pode nada. Não pode nada. É um julgo eclesiástico e cultural. É o legalismo. O relativismo. A verdade não é absoluta, é o ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista. É relativo. Uma coisa que eu acho que é assim, o outro já acha que é diferente. Então, tem problema, relativismo. Cada um tem o seu ponto de vista e vai embora. Outra coisa que está aí é o judaísmo, né? Objeto, costume, né? Você vê, tem o kippá, e tem a arca, e tem o memorar, e tem não sei o quê, e mais não sei o quê. Está costurando o véu. O véu foi rasgado de alto a baixo. Então, costurando o véu, trazendo tudo que é da cultura judaica, que é a cultura dos judeus, para eles, estão trazendo para dentro da igreja. E foi o primeiro concílio da igreja, se não me engano, no ano 50, em Jerusalém. O embate foi por causa disso. Por causa disso. Que muitos judeus se convertiam, e principalmente fariseus, vamos dizer assim, da elite eclesiástica, e eles queriam continuar circuncidando, guardar o sábado, guardar a lei, aquele negócio todo, e foi causa do primeiro concílio da igreja, em Jerusalém. Sofismas é um argumento racional, enganoso, uma mentira disfarçada de verdade, para desviar o homem. Um dia eu vi falando sobre isso, veneno de rato. Veneno de rato é 95% de uma ração e tem 5% veneno. O que mata o rato? É a ração ou veneno? 5%. Às vezes, dentro desse sofisma de certos pensamentos, você tem 95% é verdade, mas no meio ali tem o veneno. E é o veneno que vai trazer a morte. Perigo dos ismos. Sincretismo, pragmatismo. Esse pragmatismo é uma praga mesmo. Pragmatismo quer dizer o seguinte: está dando certo lá, vamos copiar e fazer aqui. O que importa é o resultado. É a igreja bombando, a igreja cheia.
Pragmatismo. Não importa os meios. Não importa os meios. Mesmo que fira a doutrina, que fira a palavra, mas o importante é, nós vamos, não é? Ter uma igreja bombando. Pragmatismo. Isso nasceu nos Estados Unidos. Infelizmente, a igreja brasileira importou isso lá dos Estados Unidos. Misticismo, que é uma mistura de religião, de mistérios, e as pessoas estão envolvidas nisso. Está vencendo aí? Já passou? Ixi, puxa vida. Tá bom, eu vou terminar então. Irmãos, abrindo os olhos do nosso entendimento, o Salmo vai falar isso. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Paulo vai dizer assim, tendo iluminados os vossos corações para compreender as riquezas de Jesus. Eu vou terminar com um burrinho aí. O que é isso aí? Quem já morou na roça? Eu já fui piloto de charrete. Cadê o burrinho? Está lá. Bonitinho o burrinho, né? E eu tomava conta de um burro, era uma mula na época. Ó, não dava trabalho, viu? O dia que ela não queria ir para a carroça, ela não ia não. Não ia de jeito nenhum. Dá coice, mordida, partia para cima. O dia que ela estava boazinha, ia. Mas queremos falar a respeito desse viseira de burro. Irmãos, quantas pessoas e quanto tempo nós vivemos como uma viseira de burro? Nós só olhávamos para uma direção. E era a direção apontada por um sistema eclesiástico. Nós não víamos mais nada. Mas agora, louvado seja o Senhor abriu a nossa visão, né? Tirou a viseira, está nos dando amplitude para nós entendermos e compreendermos as maravilhas da palavra de Deus, o ensino da Bíblia. O Senhor fez isso na nossa vida. Tirou a viseira de burro. E nós temos que ter cuidado, irmãos, por causa de tradição teológica, nós acharmos que só nós é que temos direito e que vamos para a eternidade. Terminando, que o pastor daqui a pouco vai me pôr para baixo, vai ser no pontapé. O céu não está loteado. O Senhor vai levar gente que nós nem imaginamos que o Senhor vai levar. O Senhor vai salvar pessoas que nós nem imaginamos que vai salvar. Então não nos cabe dizermos assim, mas aquele povinho daquela determinada tradição, está tudo condenado. Toma cuidado. Generalizar e chamar alguém de herege, porque ele não vive do jeito que você vive ou não entende do jeito que você entende. Nós temos um Deus, um Senhor, um Pai que vai nos julgar a cada um. E Ele sabe quem é filho, quem é servo e quem não é. Independente da tradição, seja ela qual for. E terminando, tinha umas coisinhas para falar, mas deixa quieto. Glorificamos a Deus porque Ele desvendou os nossos olhos, abriu os olhos do nosso entendimento, nós compreendermos um pouco da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, amém?